Cumprimentar a Santa Igreja com a santa paz do Senhor Jesus, que todos estejam bem, que hoje seja um dia abençoado. Vou tentar aqui trazer uma palavra aos irmãos, às irmãs e a quem for interessar ouvir a palavra. Está no livro de 1 Samuel 1, Eucana e suas mulheres. E vai até o versículo 19, né? Capítulo 1, versículo 1, 19. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroboão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufê, Efrateu, ele era Efrateu, da tribo de Efraim, né? E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e outra de Penina. Penina tinha 2 filhos, porém Ana não os tinha. Sabia este homem da sua cidade. Saía, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e para sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde estava o sacerdote do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma paz excelente, porque a amava, embora o Senhor a tivesse tornado estéril. E sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor tinha tornado estéril. Assim fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor, assim a outra irritava, pelo que não chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, disse: Ana, por que chore? Por que não comes? E por que está mal o seu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eu vou parar aqui e de acordo com a mensagem, a gente vai ler até o versículo 19. Irmãos, aqui, o que eu vejo nessa situação aqui de Ana é que Penina, né, era concubina de Eucana. Eucana, um homem da tribo de Efraim, era Eufrata, né? E ele morava em Ramás e ele era levita. Então ele era convocado todos os anos para levar e sacrificar ao Senhor os animais. Você viu aqui que eu acabei de ler que ele dava uma parte para Penina, para os filhos dele, que ele não tinha com Ana, mas para Ana dava uma parte excelente. Por quê? Porque eles pegavam os animais e davam para os levitas, né? Os levitas tinham direito àqueles animais, então ele dava uma parte excelente para a mulher que amava. Aí uma coisa que me chama atenção: se eu amo alguém, como é que eu vou estar arrumando uma concubina para mim? Se eu amo alguém. É uma coisa complicada de se entender, mas se a gente for ver no contexto, ele fez isso porque a falta de fé, infelizmente, existiu tanto da parte dele quanto da parte dela, e ele, devido à falta de fé e ansiedade, ele foi lá e achou mais fácil pegar uma concubina para lhe dar filhos, e essa concubina arrumava um problema dentro da casa dele, que era irritar a Ana, porque a Ana não tinha filhos e ela humilhava a Ana. Está aqui escrito, e assim fazia ele de ano em ano, do que ela subia à casa do Senhor, assim a outra irritava pelo que chorava e não comia. Então o seu marido lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está mal o seu coração? Ela estava em depressão. E quantos aí estão em depressão porque estão pedindo há muito tempo ao Senhor alguma coisa e o Senhor não deu, não realizou ainda, mas a pessoa vai logo e toma logo, vai fazer com os seus próprios recursos, vai estar fazendo aquilo que Deus não mandou fazer. Deus tolerava a poligamia, irmãos, irmãs, mas ele tolerar não é aceitar. Não é da vontade de Deus que o homem venha arrumar 2 mulheres. Porque se o homem, se Deus criou o homem e deu a Eva, ele não deu 2 Evas, ele deu uma só. Então o homem tem que se conformar com a mulher que ele recebeu. Mas não,
ele foi lá e tomou outra, porque naquela época eles diziam que era como se fosse maldição. O Deus de Israel amaldiçoava a mulher e o homem que era estéril, e tinha homens estéreis, né? Mas a maioria eram mulheres, né? Você não lembra de Sara? Sara também aconteceu a mesma coisa. Tomou a sua decisão por sua conta. Irmãos, todas as vezes que a gente toma decisão por nossas contas, as coisas não seguem o caminho que tem que seguir. Você vê que ela tomou a decisão, a Sara, por conta dela. Aqui foi o Eucana que tomou, né? Não foi a Ana. A Ana estava ali sofrendo, porque ele acabou trazendo um problema para dentro da sua casa. E a própria Sara também. Porque Agar, quando ela ofereceu Agar para Abraão, Abraão não pensou duas vezes, eu acho, né? Porque se ele tivesse pensado duas vezes, ele tinha orado a Deus, é que não teria acontecido. Deus permitiu, porque ele realmente duvidou. Quer dizer, ele não, né? Ela duvidou. E ele acabou concordando com ela. Olha, você vê, as más conversações corrompem os bons costumes. Não é bom que a gente tenha esse tipo de pensamento. Quer tomar as atitudes, tomar as rédeas da situação conforme o teu braço. Não faça isso, porque você vai trazer consequências. Até hoje os árabes brigam com os judeus. Eles não se dão bem de jeito nenhum. E isso torna uma consequência para o nosso planeta também. Porque isso acaba atingindo de uma certa forma todo mundo, né? De uma certa forma. E ali não foi diferente. Porque ela tomou a atitude por ela mesma. Ela queria dar um jeito na situação. Toda vez que a gente tenta dar jeito na situação, por nossa conta, sem Deus estar naquilo ali, as coisas não acontecem do jeito que teria que acontecer. E sempre tem depois consequências. E foi consequências ruins. Porque ela trouxe aquela mulher, a mulher começou a achar que ela era a esposa, ela era só concubina. Deus tolerou a tal Agar. Você não viu que eles começaram a provocar a senhora dela? Né? Ela começou a provocar. Aí o próprio Ismael debochava do Isaac, a ponto de o próprio Abraão falar assim: faça o que quiseres aos seus olhos. Era filho dele, mas Deus permitiu, porque Deus ia cuidar depois. A gente viu que Deus não desamparou o menino. Mas ele já debochava da cara já do Isaac, quando o Isaac nasceu. E ela queria tomar o lugar de Sara, ou uma concubina querendo tomar o lugar da esposa. Essas coisas não dão certo. Então eu quero colocar nessa tarde para você que está esperando uma bênção do Senhor, aguarde no Senhor. Não tome atitudes pelos seus próprios pensamentos. Não coloque a carroça na frente dos bois. Vai dar tudo errado se você fizer isso. Ali não deu muito errado, né? Porque Deus era com Abraão. Mas algumas coisas vão sair do eixo, como saiu. E aqui não foi diferente. Eucana também não teve fé. Porque isso é falta de fé, irmãos. A gente, quando tem fé em Deus, é tudo diferente. Aguarda o tempo, que às vezes não é tempo de você receber. Porque às vezes, quando a gente recebe uma bênção fora do tempo, a gente joga ela com as nossas mãos no lixo. A mulher sabe edifica a casa, mas a tola destrói com as mãos. Quase que Sara fez isso, quase que Eucana também fez. Porque quem ele amava era a Ana e não a Penina. A Penina era só para procriar. E vê o que ela fazia? Ela ficava ali perturbando, irritando, para que a Ana, né, tivesse um troço, um infarto. E aquilo era todos os dias. Aquele monte de filhos lá na vida. Sabe-se lá o que aqueles filhos faziam com a própria Ana, né? Então ela não comia, ela não bebia, ela estava depressiva. Não fique depressivo por conta da ansiedade do amanhã. Jesus falou lá em Mateus, no capítulo 6, que o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia seu mal. A gente não tem que se incomodar porque a gente vai comer, que vai deixar de beber. Não vê o que ele fala? Ele fala que nem os passarinhos trabalham e Deus alimenta. Não fará nós que somos imagem e semelhança de Deus? Então a gente não tem que ficar ansiosos por nada. E eu falo, irmãos, é por nada. Quando eu falo isso aqui é por nada. É na política,
Eu não gosto desse. Eu sei que a gente tem que orar pelos nossos. Pelos nossos. As nossas autoridades. Nós já oramos. O que Deus vai fazer? As pessoas pensam que Deus perdeu o controle das coisas. Deus não perdeu o controle de nada. Aí fica um monte de gente na internet falando um monte de coisa. Porque isso vai acontecer, porque aquilo. Tudo bem. A gente escuta, às vezes não quer escutar. Por quê? Porque às vezes tem coisas do coração da própria pessoa, às vezes. Não as pessoas estão pensando que Deus perdeu o controle da situação. Eu não queria que esse homem assumisse o poder. Mas Deus permitiu. Nenhuma folha não cai. Que se ele não queira. A gente tem que parar com esse negócio de querer ser Deus. Deus, ele está acima de tudo. Carregar o mundo com as nossas próprias mãos. Nós não vamos conseguir, porque nós não somos Deus. Aqui, o Cana quis fazer do casamento dele. Ele quis filhos, ele foi fazer com a própria mão dele. Não é assim. Ele tinha que orar, o Deus do céu, fazer que nem Zacarias e Isabel, né? A gente sabe que depois ele, quando viu o anjo, não acreditou. Mas ele não tomou outra mulher para ter filhos. Ele foi até o final. Deus ouviu a oração dele, veio, trouxe o anjo, né? E foi a mesma coisa que o Cana. O Cana aqui também era um levita. E o Zacarias era da turma de Abias, né? Porque o próprio Davi separou a turma de sacerdotes em 24 turnos, né? Então era muita gente. Então ele ia lá todo ano, mas naquele dia ele foi sorteado para queimar, né? Fazer o sacrifício, queimar incenso lá perante o Senhor. E eu vou falar para você, ele realmente ele deixou a desejar. Porque ali não podia entrar ninguém, irmãos, a não ser Deus mesmo. Porque até os sacerdotes diziam que quando entrava dentro daquele do Santo dos Santos, tinha o lugar santo, e o Santo dos Santos ele foi. Foi ali que o anjo apareceu. Ele não acreditou, mas ele ficou até mudo, né? Depois nasceu João Batista. Então você vê que ele não tomou, nenhum dos dois tomaram atitudes que nem Sara e que nem Eucana. Porque a poligamia Deus tolerava, mas não era certo, porque depois dava confusão dentro da família. E Deus já sabia disso. Tá bom? Então, todas as vezes que você tentar fazer as coisas com as suas próprias mãos, antes ora o Senhor e pergunta: é isso mesmo, Senhor? O Senhor permite? Eu não gosto nem de falar que Deus permite. Eu gosto de dizer que Deus está na vontade dele que aquilo aconteça. Porque quando ele permite é meio complicado. Ali ele permitia. Bom, então a Ana tinha uma depressão. Ela não comia igual uma pessoa quando não come. Quando está mal o seu coração, seu semblante. Então ela está em profunda depressão. Porque ela tinha uma rival que a irritava. E foi o próprio Eucana que trouxe isso para ela, irmãos. Depois ela, passando tudo isso, a gente vai para o capítulo 9, aí diz: então ela se levantou e depois comeu e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar no templo. E ela, pois, com amargura de alma, orou o Senhor abundantemente. Claro, ela estava depressiva, só sabia chorar, né? E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, dignamente atentar para a minha aflição da tua serva, e por mim se lembrar, da tua serva não esqueceres, mas a da fé da tua serva dá um filho homem, ao Senhor te darei por todos os dias da tua vida, e na cabeça dele não passará navalha. Já estava fazendo um voto para o filho agora, né? Para ele ser... para ele ser um sacerdote da casa do Senhor. E Deus precisava desse sacerdote, porque as coisas com Eli, com Ofnis e Finéias, não estavam nada bons. Você vê que no final eles morreram, né? Tô falando assim, depois que Samuel crescia na presença de Deus e tomou o lugar, Deus revelou para o próprio Samuel que o Senhor ia estar fazendo o que fez, né? Ele morreu, os 2 filhos dele morreram, depois em seguida morreu
porque ele escutou que a arca... Quando ele falou assim, os meus filhos morreram, mas ele sabia quem eram os filhos dele. Os filhos dele faziam tudo que não prestava. Tomava as mulheres, comia as coisas, fazia tudo errado no sacerdote deles. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu, os dois foram mortos. E o Eli, quando soube que eles foram mortos, claro, ficou triste, né? Porque não fica. Mas quando soube que a arca do Senhor foi roubada, aí que ele morreu mesmo, entendeu? Por quê? Porque ele sabia que sem a arca do Senhor, você vê que com tudo que ele ia fazer a vista grossa que os filhos faziam, né? Pode até ter chamado uma ou duas vezes a atenção, mas os próprios israelitas não aguentavam mais os filhos de Eli. E fazia reclamação constante deles. Eles não podiam estar no templo. Ele tinha que ter feito o quê? Tirado os filhos de lá e botado o outro. Mas ele quis que o filho ficasse. E aí foi o grande erro dele, né? E o grande erro, às vezes, da gente é querer fazer as coisas do nosso jeito. Ele também quis fazer do jeito dele. Vê que as coisas não dão certo? De repente, quem sabe tirasse os filhos dali, uma outra ocasião, os filhos dele se convertessem verdadeiramente. Mas não, ele não fez isso. Ele deixou os filhos sabendo de tudo que os filhos faziam de errado dentro da casa do Senhor. E levavam fogo estranho para perto do Senhor. E aí não teve outro jeito, não teve a solução. Deus avisa e vai avisando, né? Aí chegou uma hora que Deus também tem limite para tudo. Então eu te falo nessa tarde desse dia de hoje. Pense antes de fazer as coisas, né? E quando eu falo que a arca foi levada, que foi roubada pelos filisteus. Porque os filhos... O negócio estava tão esquisito no ministério, no sacerdote de Ofni e Finéias, que a arca acabou sendo levada. Eles morreram. E quando ele descobriu a presença de Deus não está comigo, ele puf! Porque quando a arca era levada, a presença de Deus também saía. O que simbolizava a presença de Deus era a arca, né? Da aliança. Então, o que eles fizeram aqui? Ela fez aqui. Fez sobre a cabeça de Samuel, sacerdote, né? Que não passaria navalha. Sucedeu que, perseverando em orar ao Senhor, ele observou sua boca, portanto, Ana no seu coração falava e se movia os seus lábios. Porém, não ouvia sua voz, pelo que ele teve por embriagado. Olha só. Naquela época, o Espírito Santo, ele estava, ele vinha na terra, mas ele não ficava, ele vinha e ia. Ele atendia os pedidos dos profetas, porque a gente vê que como o Davi falava do Espírito Santo. No Salmo 50 ele fala, não retires de mim o teu Espírito Santo, nem a alegria da tua salvação. Porque é difícil ficar, irmãos, sem a presença de Deus no nosso coração. Muitos estão aí tomando remédios, tarjas pretas, tudo bem, vai para o médico, vai se cuidar, mas aproxima-se de Deus, que você também vai ver que muita coisa vai melhorar na sua vida. A gente não tem que deixar de tratar a depressão, a ansiedade, essas coisas não, tem que tratar mesmo. Porque Deus deu sabedoria para os médicos para a gente, né, nos beneficiar. Mas a maioria dos casos é a falta de Deus. Às vezes a pessoa pensa até que está na presença de Deus e não está. Aí só orando. Quer ver uma coisa que você vai descobrir? Comece a ler a Bíblia. Ore e leia. Essas duas coisas não pode faltar. Nem oração e nem leitura da palavra. Porque a palavra é o próprio Deus, é o próprio Logos, que é Jesus. A palavra é o verbo. Ele se transformou em carne para nos salvar. Ele foi para aquela cruz em vão? Claro que não. É por isso que a gente tem que tomar posse da nossa salvação. Então, ele aqui ele era um sacerdote, mas você vê que o Espírito Santo não revelou para ele que ela estava falando, orando, mas disse que ela estava embriagada, né? E assim muitos são por aí, né? Que ficam falando coisas que não devem falar. Profecias, irmão, vou falar para você. Tem que edificar, exortar. Se não edificar, se não exortar e se não consolar, não é profecia. Tá bom? Mas também você não pode ficar julgando. O que você tem que fazer? Não exortou? Você assim, ó, vou entregar nas tuas mãos. Não exortou, não trouxe paz? Nem considere.
porque profecias assim não é do Senhor. Quando Deus fala é para confortar, para edificar e para exortar. Quando essas três coisas não acontecem, nem considere. Aqui ele falou, você está embriagada? Ué, o homem que era sacerdote não sabia que a mulher estava orando? Não vamos julgar, mas isso aí foi uma falha, né? E disse ele, até quando estarás embriagada? Aparta de ti teu vinho. A mulher estava chorando ali, depressiva. Ele não conseguiu identificar. Porém, Ana respondeu, não sei, meu senhor. Eu sou uma mulher tribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém derramado a minha alma na presença do Senhor. Ou seja, ela nem foi ríspida, né? Porque se fosse outra pessoa, falava assim, você não tá... Que absurdo me chamando de embriagada, eu tô aqui orando. Não, ela foi com calma, com mansidão, porque era da boca desse homem que disse que ela é embriagada que ia vir a aprovação da petição dela, porque ele era sacerdote, irmão. Deus não revoga os dons. Não adianta. Deus não revoga os dons. Ele falou... ela falou, não temos, pois sua serva por filho de Belial, porém a multidão dos meus cuidados, dos meus desgostos, tenho falado até agora. Então respondeu ele, vai em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Pronto. Deus precisa de um sacerdote, mas ele não estava agradando com o sacerdote de Eli. Por isso que quando Ana falou, se me deres um filho homem, eu te entrego, o que Deus fez? Deus atentou. A gente às vezes precisa tomar uma posição na nossa vida. Às vezes Deus está querendo uma coisa, a gente está pedindo outra. Me dá um filho, me dá um filho, me dá o quê? Para quê? Tem um propósito para tudo. Eu sou estéril, digamos assim, né? Eu não sou, né, irmãos? Graças a Deus, né? Tive meu filho. E eu não sou estéril, mas vamos supor, uma pessoa que é estéril. Nasceu estéril. Aí Deus vai abrir a madre para quê? Qual o propósito? O propósito de Deus abrir a madre de Ana era que ela oferecesse aquele filho, porque ele precisava de um sacerdote, porque o sacerdote de Eli e dos seus filhos estavam corrompidos. Então, todas as vezes que a gente vai pedir algo para o Senhor, tem um propósito nisso. Não que ele seja Deus de tomar lá da cá, mas aquilo ali interessava para ele, porque aquele sacerdote ali, você vê que os filhos deles aprontaram, depois você lê, né, o que aconteceu. Os filhos deles estavam aprontando, estavam pegando as carnes, estavam fazendo coisas tudo erradas, estavam pegando as mulheres, estavam fazendo coisas horríveis, até que a arca se foi. Você vê, mas aí o Samuel cresceu na presença de Deus, se fortaleceu, a mãe dele fazia uma túnica todo ano e levava, né? Porque ele crescia, e ele crescia robusto na presença de Deus, até o dia que Deus falou com ele, e Deus falou, Samuel, Samuel, Samuel. E ele pensou que era um fantasma, foi lá falar com ele 3 vezes, acho que duas vezes, né? Na terceira, acho que, se eu não me engano, ele falou para ele assim, Deus querendo falar contigo, porque ele é para ter falado isso para ele desde a primeira vez. Porque ele falou assim, estás falando comigo, estás me chamando, sacerdote? Aí ele, não, volta para dormir. Aí foi a segunda vez, foi a terceira vez, ele já... Aí, né, caiu a ficha, que era Deus tentando falar com Samuel. E Samuel ainda era uma criança, né? E dali Deus começou a falar com Samuel e não parou mais. E Samuel foi embora, irmãos. Não houve juiz, levita. Samuel era levita, né? Levita, profeta e juiz. Não houve um juiz mais justo que Samuel. Aquele povo só pediu para ter um rei porque estava invejando as nações. E aí teve que fazer o quê? Pagar tributos. E Samuel falou, vocês vão pagar tributos, hein? Não tem problema não, a gente paga. Quando o tributo veio, ficaram reclamando do rei também. Então, é aquela história. Cuidado com as coisas que você pede. Cuidado com as coisas que você anda pedindo para Deus. Me dá um rei para minha nação. Ah, tá. O rei que se levantou foi Saul, e Saul botou logo imposto para eles pagarem. Aí eles começaram a reclamar dos impostos, porque foi piorando, né, irmãos?
Até o próprio Salomão, quando foi levantado como rei, o povo falou assim, que numa parte que eu me lembro, né? Que você não seja igual o seu pai, que era duro, né? Que Davi cobrava os impostos, né? Tinha que cobrar. E aí o Salomão falou que ia ser pior. Então, fica difícil. Mas eles que quiseram dessa forma. Porque Deus botou um juiz lá para organizar. Toda nação tem que ter um líder. Não adianta, né? Então, irmãos, é isso que eu quero falar essa manhã. Desculpa, essa tarde desse dia de hoje. E colocar para vocês, né? Que todas as vezes que vocês pensarem no seu coração que aquilo que vocês estão pedindo não chega, não tome a iniciativa de fazer por sua conta. Isso serve para mim também, porque a palavra fala conosco, né? Agora também quero colocar uma coisa, se Penina não tivesse irritado né, de repente, você vê que tudo Deus ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele deixou Eucana pegar a Penina. Porque você vê, tudo tem um propósito, né? Ele tolerou, porque ele sabia que Penina ia irritar a Ana de uma forma que Ana ia se derramar aos pés dele, ia pedir um filho e ia dar o filho. Então você vê que Deus trouxe uma recompensa para Ana. Ela entregou o filho. Puxa, eu vou ter um filho, eu vou entregar. Não, tudo bem. Ela tinha saudade do filho, mas ela não era mais uma mulher atribulada de espírito. E Deus deu o quê? 3 filhos, eu até coloquei aqui, acho que 3 filhos e 2 filhas para ela, ou mais 5 filhos. E eu quero colocar diante de vocês que é isso que a gente tem que fazer, é colocar a nossa confiança em Deus. Porque Ana foi recompensada e Eucana também. Porque ele já tinha filhos com a Penina e mais o Samuel e mais 5. Quer dizer, aquela vergonha caiu por terra. A minha e a sua vergonha também já caiu por terra em nome de Jesus. Porque envergonhados e confundidos serão todos aqueles que querem o nosso mal. Voltem atrás aqueles que querem o nosso mal, irmãos. E uma coisa curiosa é que o significado do nome de Samuel, pedido a Deus, é o nome de Samuel, igual o Isaac, né? Riso, porque a Sara riu, mas ela pediu. Então eles tinham esse costume de atrelar o nome da pessoa àquela situação que aquela pessoa estava vivendo, né? Por exemplo, Jacó diz que quer dizer usurpador, porque agarrou no calcanhar do irmão, queria nascer primeiro que Esaú. E Esaú nasceu peludo com pelo vermelho. Esaú quer dizer isso mesmo, pelo vermelho. Então, os judeus israelitas, eles tinham essas manias de colocar o nome dos filhos nessa situação aí de como tinha o acontecido, né? Então, nessa tarde, eu quero fazer uma oração e terminar com essa oração, porque senão vai se estender muito, e é que essa palavra fale com você. Não fiquem ansiosos, ore a Deus, tenha fé. Irmãos, tem aqui uma passagem aqui, do Salmo 46, que o Salmo 46, ele expressa isso verdadeiramente. Vamos lá no Salmo 46, o versículo 1, que fala de angústia, que a angústia pode levar a pessoa a uma séria depressão. O Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Entregue o seu fardo para Jesus. Entregue a sua angústia para Jesus. Lá no capítulo de Mateus 11, 28, diz que o fardo do Senhor Jesus é leve e o jugo dele é suave. Então, se você não está aguentando com o teu fardo, nem com o teu jugo, entregue e troca com ele, que ele troca contigo. Não fiquem ansiosos por coisa nenhuma, está escrito em Filipenses 4, a partir do versículo 4. Quem quiser ir comigo lá, vamos lá para a gente ver isso. A gente não tem que ficar ansioso por coisa nenhuma. Ante os deuses das nossas petições,
vai fazer tudo por nós. Regozijai sempre no Senhor, outra vez digo regozijai, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor, não seja inquieto por coisa alguma, antes de vossas petições estejam tudo conhecido diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça, que eu falei agora, oração e leitura da palavra, porque lá no Salmo 1 diz pra gente estar lendo a palavra dele de dia e de noite, Salmo 1. Não aparte de ti o livro da lei. Está escrito também lá em Josué, capítulo 1 também. Leia de noite e de dia. E no Salmo 1 também. Então a gente tem que fazer prática dessa palavra, irmãos. A Bíblia não pode ficar pegando poeira, não. A Bíblia foi feita para ser lida. Vamos ler para a gente se fortalecer. E Deus fala, Ele fala através das palavras dEle. Ele revela, peça o Espírito Santo para revelar para você o que Ele tem para você hoje. Peça o Espírito Santo da verdade. Quando você for ler, peça o Espírito Santo para ler contigo. Porque quando você lê, você está ouvindo a voz de Deus. Quando você ora, você está falando com Ele. Então tem que ter os dois. Você tem que falar e ouvir também. Não é só orar e não ler, não. E também não é só ler e não orar, não. Tem que fazer os dois, tá bom? Hoje eu já fiz o meu devocional, li a Bíblia bastante. Tira um dia também para ter comunhão com o Senhor, não importa qual dia que for. Se for, assim, Deus disse para a gente descansar no sábado, mas como Jesus é o nosso sábado, a gente descansa nele. Então, se você não puder, não tem problema, mas tire um dia para você descansar e para ter comunhão com o Pai. É ler a Bíblia, jejuar, fazer de repente um trabalho de obra social. Todas essas coisas agradam o Pai, mas Ele gosta também que a gente leia a palavra, porque a palavra é o Filho dele, é o Senhor Yeshua HaMashiach, o nosso Salvador. Tá bom, irmãos? Não vou me estender mais, vou fazer uma oração e vocês fiquem com essa palavra. Não andes ansioso, porque a ansiedade está causando depressão, levando as pessoas a tomar tarja preta. Não façam isso. Pai amado e Pai querido, é no nome de Jesus que eu entrego em Tuas mãos esse vídeo, que venha chegar ao coração daqueles que precisam, meu Pai, que estão ansiosos, que estão preocupados, que estão temerosos, pensando que deu tudo certo, que não tem mais esperança, que diz assim, acabou, que diz assim, não tem mais jeito, mas para o Senhor é que tem jeito, porque o Senhor tem jeito para tudo. Aquele dia que Jesus chegou naquela cidade, estavam levando um caixão, o filho daquela viúva morto. Ele falou para ela, não chore mais. Como é difícil a gente ouvir, não chore mais, né, para uma mãe, porque ele ia fazer ressuscitar e fez, e o filho daquela mulher ressuscitou, da viúva de Naim. Quantas coisas o Senhor fez para secar as lágrimas das pessoas. Hoje não é diferente, Ele continua fazendo, mas tem que ser no tempo dEle. Acalma o coração desse povo, Jesus. Que eles venham esperar no Senhor sem ansiedade, eu também, porque a gente é ser humano. Os dias não estão muito bons, mas com orações, com jejum, com leitura da palavra, nós vamos vencer. Como está escrito em Apocalipse, não deixa ninguém tirar a sua coroa. Abençoa a todos que vão estar ouvindo, meu Senhor da Glória, essa palavra, em nome de Yeshua HaMashiach. Tá bom, irmãos? E eu vou estar cantando um louvor. Ao Rei dos Reis consagro todo o meu ser, com cânticos e júbilos transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça, cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, do meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, por tuas mãos foram criados terra, céu
és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Que todos fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenham um final de semana abençoado. Em nome de Yeshua HaMashiach, nosso